Olá, começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Vitória para o consumidor. Companhias aéreas terão que reduzir o valor das taxas de remarcação de passagens. Direito à verdade. Ministério Público Federal pede urgência na punição dos crimes praticados durante o regime militar. No Maranhão, Justiça garante a posse de terra à comunidade quilombola Oiteiro dos Nogueiras. E na Paraíba, a MPF quer garantir a recuperação da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, mais conhecida como Ruínas do Almagre. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Viajar de avião está cada vez mais fácil. Com o preço baixo das passagens, a procura aumenta. Não por acaso, o mercado de transporte aéreo brasileiro é o que mais cresce no mundo, a um ritmo de 20% ao ano em número de passageiros. Mas o serviço não agrada a todos os consumidores. Uma das queixas mais frequentes é contra as taxas cobradas para remarcação de bilhetes, que chegavam a custar 80% do valor da passagem. Agora, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça fixou um limite para as companhias aéreas. Concurseiro, Clécio faz provas pelo país inteiro. Para aproveitar os melhores preços, compra as passagens com muita antecedência, mas às vezes se vê obrigado a remarcar os voos. É nessa hora que vem o prejuízo. O valor está sendo muito exorbitante. Eu já cheguei a comprar uma passagem aérea para uma viagem dessa que eu fiz e era uma promoção. Se não me engano, aproximadamente é R$200, 215, 213 reais. Eu sei que de remarcação com taxas e tudo, ficou no valor de 200, ficou maior do que a própria passagem. E é isso mesmo. As tarifas de remarcação ou cancelamento chegam a custar até 80% do valor da passagem. Por considerar essa cobrança abusiva, o Ministério Público Federal no Pará acionou a Justiça. E o MPF convenceu. TAM, Gol, TAF e Total devem reduzir imediatamente essas tarifas. O valor não poderá ser maior do que 10% do preço do bilhete. A Justiça Federal ainda determinou que a ANAC fiscalize o cumprimento da medida. A agência terá, ao final do processo, 120 dias para apresentar um plano de fiscalização, sob pena de multa diária de R$2.000. Qualquer pessoa pode fiscalizar nesse sentido. Nós mesmos vamos continuar monitorando a questão. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, tem a obrigação, e por lei foi determinado na própria sentença, de fiscalizar o cumprimento dessa sentença. De acordo com a decisão da Justiça, nos pedidos de cancelamento ou remarcação feitos até 15 dias antes da data da viagem, a taxa máxima permitida é de 5% sobre o valor da passagem. Se o prazo for menor que 15 dias, a tarifa pode chegar no máximo a 10%. 10%, né, ajuda um pouco, né? Porque a taxa é muito alta. Melhorou muito. Ao invés de 80, 10 é muito bom. E não basta que as empresas se adequem, elas também terão de depositar num fundo de defesa dos consumidores uma indenização por danos morais coletivos, equivalente a 20% dos valores cobrados de forma ilegal. E serão obrigadas a devolver aos passageiros o que foi cobrado além dos limites determinados pela Justiça desde setembro de 2002. Este especialista em defesa do consumidor explica como garantir esse ressarcimento. O que o consumidor tem que fazer é guardar e documentar tudo. Então, comprou o bilhete, vai precisar mais remarcar? Faz cópia do bilhete, faz cópia da remarcação com o valor específico da multa e guarda. Em nota, a companhia aérea Gol informa que só vai se manifestar sobre o assunto nos autos do processo. Já a TAM explicou que discorda da decisão e vai recorrer. Sobre as atuais taxas para remarcação de passagens, a TAM afirma que hoje os valores variam de acordo com o tipo de voo. As empresas TAF e Total explicaram que não serão afetadas pela decisão porque não fazem mais voos regulares de passageiros. Todos os anos, milhares de brasileiros tiram a carteira de motorista, mas antes da tão sonhada habilitação é preciso enfrentar uma série de testes. Muitos desses candidatos ficam no meio do caminho e precisam repetir todo o processo. O problema é que os cursos e exames têm validade de apenas 1 ano, o que obriga alguns candidatos a pagarem novas taxas de inscrição.
Para o MPF, o prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito é ilegal. Ela bem que se esforçou, mas teve que voltar às aulas de direção. É a terceira vez que Eline Ferreira se prepara para tirar a carteira de motorista. Pagou de novo todas as taxas do processo. Somando tudo, investimento alto. 1.900 já. É um desgaste, né, pra gente que trabalha, que ganha pouco e que toda vez que reprovar em uma prova você tem que pagar de novo. O prazo de 12 meses para concluir o processo da carteira de motorista partiu de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada em 2004. De lá para cá, o candidato que não passa na prova é obrigado a repetir cursos e exames teóricos e aulas práticas de direção. Tudo isso mediante novas cobranças de taxas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, é preciso desembolsar R$ 102,40 apenas para reiniciar o processo de habilitação. É um custo dobrado, a gente se esforça para passar, só que às vezes por algum erro nosso, acabamos que temos que pagar de novo, né? Mas o Ministério Público Federal no Distrito Federal propôs ação civil pública para anular esse dispositivo. O MPF alega que a norma é ilegal e abusiva, já que impõe aos candidatos restrições não previstas em lei. Além disso, traz prejuízo aos cidadãos, que são induzidos a pagar novas taxas toda vez que o processo é reiniciado. Com certeza, os cidadãos que são obrigados a reabrir o seu processo de habilitação por falta de cumprimento do estabelecido dentro dos 12 meses, eles saem lesados porque eles são obrigados a arcar novamente com todas as despesas. Em nota, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, defende que a norma foi estabelecida porque havia candidatos que demoravam até 4 anos para concluir todas as fases do processo. Sem um prazo determinado, a segurança no trânsito poderia ser colocada em risco. Mas o procurador argumenta que esse e outros critérios não foram avaliados por estudos técnicos. O que nós entendemos é que esse risco inexiste, uma vez que se a pessoa extrapolar esse prazo de 12 meses, ela fatalmente terá que se submeter a uma prova final, que é a prova de direção veicular. O Ministério Público Federal em Sergipe está processando a empresa de telefonia Telemar Norte pela má qualidade do serviço de telefones públicos no município de Ilha das Flores. O MPF pediu o conserto imediato de todos os telefones com problemas em um prazo máximo de 10 dias. De acordo com o relatório da Anatel, a concessionária demorava, em média, 66 dias para consertar um orelhão na cidade. Agora, os reparos deverão ser feitos em até 24 horas. Em São Paulo, o Ministério Público Federal fechou um acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para facilitar a produção e a importação de luvas sem látex no país. Segundo o MPF, o excesso de exigências sanitárias prejudicava o abastecimento das luvas sintéticas no mercado. O acordo foi proposto porque há um elevado número de pessoas alérgicas ao látex no Brasil e a falta de luvas adequadas provocou o cancelamento de cirurgias. O Ministério Público Federal recebeu 2 importantes documentos que serão anexados ao inquérito da Operação Caixa de Pandora, que investiga a prática de corrupção no governo do Distrito Federal durante a gestão de José Roberto Arruda. Um dos documentos é uma perícia em uma gravação de um colaborador das investigações. Também foram encaminhados ao MPF cheques apreendidos pela Polícia Federal durante a operação na residência e empresas de investigados. No próximo bloco, o MPF pede urgência na punição dos crimes praticados durante o regime militar. E mais, magistrados de Moçambique participam de curso promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. É daqui a pouco.